Bom, e o governo voltou a usar canais oficiais contra pessoas que discordam da gestão Lula. Carlos Alberto de Nóbrega, humorista e diretor de TV, se tornou alvo da vez depois de criticar o presidente. Na peça de divulgação do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, o PT exibiu uma idosa com a mão no ouvido junto a um banco de praça, em alusão à personagem velha surda do programa Praça é Nossa. O deboche ficou evidente por causa do uso da palavra praça, destacada em vermelho. Internautas interpretaram o anúncio como uma reação de Lula às críticas do apresentador de TV. Não, Ana, tá aí, ó, essa peça de publicidade do PT, que é realizada com dinheiro nosso, diga-se de passagem, né? Eu não sei se nós temos o trecho do Carlos Alberto na entrevista que ele concedeu essa semana, acho que foi ao Roda Viva, né? Em que ele falou sobre a questão que Lula não teria diploma, né, formação superior. O que se poderia esperar de um presidente que não tem diploma? Não, de novo, é um governo que fala de pessoas, não fala de projetos. A própria live do Lula fala de passarinho, fala do incômodo dele, né, de ser perturbado no meio da noite porque alguém ligou para avisar que um companheiro faleceu e ele dizendo, não me liguem, não quero saber disso. Então, de novo, é um governo que não tem projeto nenhum para o Brasil, nunca teve em todas as administrações petistas. Aliás, vou corrigir, projeto tinha, mas não era para o Brasil, projeto de poder. O ano passado não apresentou absolutamente nada e agora, às pressas, precisa ficar falando de passarinho, fala de pessoas, né? Precisa empurrar TV própria, né? Porque a live não consegue colocar ali um número suficiente de pessoas para ouvir as bobagens que o Lula fala, perseguição a políticos, né? Ministro da Justiça que diz que a era da liberdade de expressão, essa era acabou. Esse vídeo ficou famoso lá fora, na reunião de Londres, está rodando aí vários jornais internacionais. E é isso. É um governo comunista, não tem outra palavra. Não, um governo que namora com socialismo. Não, ninguém. É um governo comunista, feito por comunistas, para comunistas, que tem aí todo o aval de uma imprensa vendida de joelhos, fingindo que nada está acontecendo. Então é isso, um governo que senta numa live para falar de passarinho e não de projetos, como o presidente Bolsonaro fazia, prestava contas à sociedade, tinha sempre um ministro ali do lado dele ou um político para explicar alguma coisa que tinha acontecido naquela semana ou que aconteceria na próxima semana. É isso, nós estamos já sob uma ditadura e uma democracia relativa. Silvio? Eu acho que a Ana trouxe aí todos os pontos e vamos voltar, não é a primeira vez que isso está acontecendo. Eles já usaram, já brincaram com vacina, eles já brincaram com um grande dia, eles usam os perfis oficiais para fazer política revanchista. Isso é a cara do ministro Paulo Pimenta, o ministro das Comunicações da SECOM. É a cara dele, é o estilo dele de debochar, de não saber separar o público do partidário, da prepotência, como bem lembrou Augusto aqui do lado. É a cara dele, é o mesmo estilo. É um exemplo que o Rodrigo trouxe, quando a ex-primeira-dama Marisa Letícia, em 2004, foi uma fotografia do jornal o Globo, fotografia de cima, flagrou ali uma estrela feita com flores dentro do Palácio do Alvorada, símbolo do PT, dentro da coisa pública. Ou seja, a partir do momento em que eles assumem o poder, o público torna-se do partido. Nada mais à esquerda, nada mais soviético, vamos dizer assim, né, do que isso. Mas, repito, isso é o estilo do Paulo Pimenta. Penso só eu que talvez hoje seja um dia em que muita gente está preocupado, principalmente nas redes sociais, com a reforma tributária. Mas como não é a primeira vez, penso eu, onde estão os deputados de oposição e principalmente os dirigentes partidários que não acionam o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, que não agem ao modus operandi de Randolfo Rodrigues, que tocava a campainha do judiciário a todo tempo, para dizer que isso é improbidade administrativa.
É o uso do público, que deve servir ao cidadão, para informar, um canal de comunicação para informar ações do governo, fazendo deboche, fazendo troça para defender o presidente ou um partido político. É só dizer, isso não pode, isso está errado.